Não pode falar. Não tem ninguém não. Olá, boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa live. Tô vendo que o Murilo já entrou. Deixa eu logo colocar ele aqui para participar. Isso. Olá, Murilo. Tudo jóia? Tudo bem. Boa noite. Então, vamos lá dar início à nossa live. Deixa eu me apresentar e depois eu passo a palavra para o meu companheiro Murilo. Então, eu sou Karine Almena, sou terapeuta ocupacional, conselheira do CREFITO 1 e estou na coordenação da nossa Comissão de Saúde Mental, que é uma comissão mista, ou seja, é uma comissão formada por profissionais da terapia ocupacional e da fisioterapia. E em alusão ao 18 de maio, que é o dia que a gente traz à tona todas essas questões da luta antimanicomial, pensamos, né, nesse momento atípico que estamos vivendo, né, a Comissão de Saúde Mental do CREFITO 1 pensou em fazer uma semana, né, de luta antimanicomial. E aí, para esse planejamento dessa semana, iniciamos com várias postagens nas redes sociais do CREFITO 1, e aqui encerrando com essa live, onde a gente vai abordar alguns aspectos, né, de saúde mental, não só da luta antimanicomial, mas também algumas questões que permeiam esse momento e que têm a ver, estão intimamente relacionadas às questões de saúde mental. Então, inicialmente, eu também quero saudar o nosso presidente do CREFITO 1, Silano Barros, a nossa vice-presidente, terapeuta ocupacional, Leiliane Gomes, e agradecer todo o trabalho, todo o empenho, todo o apoio da Comissão de Saúde Mental, né, que é formada pela Michele Bacurau, representando o Rio Grande do Norte, a Manuela Daltro, fisioterapeuta, representando a Paraíba, a Tayane Pereira, terapeuta ocupacional, também lá da Paraíba, Murilo, né, que é daqui de Alagoas, e Sayonara Queiroz, que é terapeuta ocupacional, representando o estado de Pernambuco. Então, vejam que é uma comissão mista e que temos representações nos 4 estados da circunscrição do CREFITO 1. E aí, para essa live, tivemos como tema a terapia ocupacional e a fisioterapia, lutas e encontros na saúde mental. Luta, né, como eu já venho dizendo aqui desde o início, onde a gente vai fazer alusão à luta antimanicomial. Mas não são só essas lutas, né? Não é só essa luta que nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, lidamos no nosso dia a dia, né? São várias as lutas e, nesse momento, uma grande luta, né? Nesse momento da pandemia, da emergência em saúde. Então, vamos começar. Eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade para interagir, para perguntar. Nós contamos com o apoio do Álamo, que é da nossa assessoria de comunicação, então ele vai estar atento aí aos comentários, às perguntas, às colocações e nos ajudando nessa interação, certo? Inicialmente, eu gostaria também de dizer que
a luta antimanicomial, ela é uma luta que vai permear todo o nosso trabalho, toda a nossa militância na saúde mental. Uma luta que começou lá em 1987, né, pela busca de melhores condições da assistência em saúde mental, uma luta por um cuidado em saúde mental de base territorial, que não precisasse excluir esse sujeito do seu contexto familiar, da sua sociedade. E a partir daí, todos se uniram, usuários, familiares, diversos profissionais de saúde, em busca de melhores qualidades e dessa ruptura manicomial. Então, é baseado nisso, é baseado basicamente, não é? De uma forma bem sucinta, eu trago aqui essa nossa conversa, né, sobre essas nossas lutas, essa luta antimanicomial, essa luta por uma qualidade, né, da assistência em saúde mental, e essa nossa luta também agora, deste momento, né, dessa que estamos vivenciando essa emergência em saúde. E uma luta também em busca de melhores qualidades também no fortalecimento da nossa rede de atenção psicossocial. E para isso, eu sei que permeia muitas questões. Entre elas, a nossa formação em saúde, né? Como é que estamos nos formando enquanto profissionais de saúde? E já é pegando esse gancho que eu vou passar a palavra para o meu amigo Murilo. Essa live, ela vem, né, Murilo, nesse contexto, assim, de uma conversa mesmo, de um diálogo, de uma contextualização disso tudo, tanto na perspectiva da terapia ocupacional quanto da fisioterapia. E eu gostaria de que Murilo se apresentasse, eu apresentei sucintamente como membro da comissão, mas esse profissional aí tem muito mais coisas a se dizer. E passo a palavra, Murilo, para você, se apresente e já fica aí essa cutucada, né, de como é que está a nossa formação enquanto profissional de saúde, o que é que a gente de fato necessita, não é, para estar diretamente nesse cuidado em saúde mental. Vamos lá? Boa noite a todos. Eu não sei se o meu áudio está legal. Queria que vocês fossem sinalizando aqui caso tenha alguma interferência, tá bom? Então, primeiramente é um prazer para mim, enquanto fisioterapeuta, ingressar nesse vasto campo da saúde mental. E foi como a doutora Karine, uma colega também de trabalhos assistenciais, ela colocou bem, a fisioterapia está engatinhando ainda. Então, eu fui pego de surpresa também. Eu estou vendo aqui alguns colegas e alunos que estão entrando na live. E é interessante que na faculdade eu também sou preceptor do estágio curricular do último ano do curso de fisioterapia. E é engraçado que assim eles me perguntam, Murilo, mas por que você estuda saúde mental? Onde veio esse seu anseio por isso? Enfim, eu sou fisioterapeuta, formado desde 2006 e atualmente eu trabalho em um CER, que é aqueles centros especializados em reabilitação. Portanto, para muitos seria uma reabilitação estritamente física, que seria, como eu posso falar, a questão do maior fazer da fisioterapia hoje, a reabilitação física. E também trabalho em um hospital de doenças infecto-contagiosas. Pois bem, nessa minha trajetória de trabalhos, quando em 2009 eu estava trabalhando no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, de um município do interior de Alagoas, eu me deparei fazendo um método que é a territorialização, onde a nossa equipe se deparou com um local que prestava atendimento, assistência a usuários de álcool e drogas. E eu me perguntei o que é que eu, como fisioterapeuta, posso fazer para essa população. Coisa que eu não tinha estudado nunca saúde mental. Os cursos de fisioterapia, eles vêm numa perspectiva de
de trazer conhecimentos básicos de psiquiatria, de psicologia, mas nunca se aprofundou nas doenças mentais. E eu até aproveito aqui, estou vendo que tem alguns alunos, e que vocês fossem também se colocando como é que está hoje a realidade do ensino em fisioterapia, pertinente à saúde mental, ou a pistar essa vivência hoje. E ano passado eu concluí o meu mestrado, foi um mestrado em ensino na saúde e tecnologias da UFSAL, onde eu me deparei e estudei muito acerca do currículo, da formação do fisioterapeuta e a sua intersecção com a saúde mental. Justamente por essa minha carga de experiência, como eu falei no NASF, sem experiência nenhuma com saúde mental e tendo que atuar como fisioterapeuta, atuar como membro de uma equipe multi e não sabia. Então, óbvio que todo o conhecimento que a universidade nos traz não é o conhecimento completo, 100% de uma categoria. Temos que alcançar novos conhecimentos. E ao chegar nesse hospital de doenças infecto-contagiosas, eu também me deparei com essa realidade. É um hospital geral, portanto, mas que ele tem um grande número de pacientes com doenças, óbvio, infecto-contagiosas, mas usuários de droga, álcool e que sofrem abstinência, sofrem alguns transtornos mentais. E eu percebia o medo e o anseio de parte da equipe em atender a essa demanda. Embora que sejam atendimentos de cunho da fisioterapia, atendimentos da reabilitação física, respiratória, neurológica, mas o complicado é como eu atender, aplicar as minhas técnicas com o usuário de saúde mental, que nós sabemos, acho que a maioria que já é da área de saúde mental, sabe a especificidade, a dificuldade de tratar, de cuidar, que é o termo que nós usamos, cuidar desse sujeito. Então, daí veio essa minha pesquisa de estudar essa questão das bases curriculares. Eu vou estar deixando aqui à disposição para todos que tiverem interesse alguns materiais que a gente produziu, eu e a minha orientadora e alguns colegas de estudo, até mesmo da comissão, alguns artigos. Ao longo da nossa conversa, eu vou mostrar técnicas específicas da fisioterapia. Muitos não entendem que em 2011, já pegando mais esse gancho da formação do fazer da fisioterapia em saúde mental, além de todo o fazer da equipe multiprofissional, o fisioterapeuta ele também tem um elo muito grande na questão de mente e corpo, onde nós sabemos que nunca devemos dissociar as doenças mentais das doenças físicas. Mas, infelizmente, não é isso que acontece na prática, né? Então, está sendo postado aí um recurso educativo, onde vocês podem aprender com imagens, com uma história, é bem legal, depois vocês tiverem interesse, acessem. E pela Associação Internacional de Fisioterapia, em 2011, ela reconhece como uma especialidade da fisioterapia. Porém, no nosso país, não é reconhecido ainda como uma especialidade. Então, nós sabemos que somos profissionais da integralidade, profissionais que atuamos olhando aquele sujeito de dentro para fora, nunca dissociando a mente e o corpo. Nós temos aí os princípios básicos que a fisioterapia traz consigo da psicomotricidade, onde mente e corpo estão ligadas por atuações reflexas. E eu também tive a oportunidade de trabalhar em CAPS-AD, que é um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que é uma linha também da saúde mental, e nós vamos estar nos debatendo aqui um pouquinho sobre isso. E lá eu pude aprender muito dessa vivência do fisioterapeuta e da sua funcionalidade em poder auxiliar esses usuários. Então, na noite de hoje, a gente tem essa proposta de conversar, de tirar dúvidas. Eu sei que é um fazer muito novo, é um campo que está escasso de pesquisas. Nós, da Comissão de Saúde Mental, eu até trouxe aqui a imagem do livro,
nós produzimos esse primeiro livro de fisioterapia na saúde mental. Então, eu sempre costumo dizer que é um livro de uma linguagem muito simples, é uma linguagem acadêmica, até porque a fisioterapia, foi como eu falei, ela está iniciando as suas pesquisas em saúde mental, e temos que entender que, como profissionais da área integral, temos também que conhecer aquele doente, que foi como eu falei. Hoje, saúde mental não está mais preso em CAPs, graças a Deus, não está mais preso em hospitais psiquiátricos, e esses doentes, esses usuários circundam toda a rede de atenção. Então, eles vão usar um posto da atenção básica, onde tem um NASF, onde tem um fisioterapeuta. Eles vão usar o serviço do Melhor em Casa, que é o SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar, que o fisioterapeuta também está presente. Alguns colegas viram também que um colega de Marcel, o Aías, fisioterapeuta, ele trabalha no consultório na rua, então é um outro dispositivo da RAPS. Então, enfim, a fisioterapia hoje, ela Murilo, alcançou e é uma, espaços, pois e é não? uma realidade, né, Murilo, que enquanto a terapia ocupacional já tem um campo mais consolidado, não é, na saúde mental, um fazer mais estruturado, a fisioterapia é recente, não é? Isso. Mas é algo que até a nível nacional já vem se consolidando, não é? Já vem pesquisando e estudando, não é, a área. E é importante a gente, né? Você traz aí a tua experiência aqui em Alagoas, do Aías, do Wellington em Pernambuco, da Manuela lá na Paraíba, Aí. mas a gente sabe que é algo que vem crescendo, não é, a nível nacional. E o importante, importantíssimo é a gente pensar nesse cuidado centrado na pessoa, né? Então, quando a gente traz para essa perspectiva do cuidado centrado na pessoa, na singularidade daquele sujeito, a gente vê a saúde de fato de uma forma ampliada, né? E esse olhar do cuidado em saúde mental, no seu conceito ampliado de saúde, ela envolve todas as especialidades, ela envolve esse cuidado interprofissional de fato, né? Que vai trazer essa integralidade do cuidado, essa riqueza da assistência. E é muito importante a gente estar dialogando dessa forma, de uma forma muito ampliada, né, dos cuidados em saúde mental, para que a gente comece a repensar também o nosso fazer, né? Como eu já disse, a terapia ocupacional tem um fazer mais consolidado, né? É uma especialidade da terapia ocupacional, a saúde mental, mas eu sempre digo que o profissional ele está sempre tendo que repensar o seu fazer, né? Olha aí a gente agora pego por essa pandemia, não é? Por toda essa mudança na rotina de vida dessas pessoas, no cotidiano, o quanto que o terapeuta ocupacional ele tem a olhar, se debruçar sobre essa realidade de saúde mental, a saúde mental dessas pessoas, desses sujeitos, nesse momento, né, de emergência em saúde, e o quanto que todas as outras profissões estão tendo também que atentar, não é, para a saúde mental dessas pessoas que chegam adoecidas, né? E não só, como você falou, não só no CAPS, né? Mas é no hospital, numa porta de urgência e emergência. E precisamos, enquanto profissional de saúde, estar preparados, né? Preparados a reconhecer esses medos, né? Essa sensação de medo que tanto vai prejudicar e limitar esses sujeitos, né? E Então, você falou uma coisa interessante, que todos nós, a gente está abalado com toda essa situação, com todo esse medo de poder pegar a Covid. E imaginem, como no hospital onde eu trabalho, que o público de referência são pessoas com doenças infecto-contagiosas, portanto, HIV, tuberculose, e que uma boa parcela desses usuários e que também tem Covid são moradores de rua, são usuários de droga, que convivem com essa difícil realidade de abstinência,
de falta de objetivos de vida. Você imagina o que é a equipe multiprofissional conseguir que um usuário desse ele permaneça 14 dias isolado. Então, é nesse momento que a gente tem que começar a entender o olhar, o sujeito, o olhar diferenciado. Se a equipe estiver com o pensamento de tratar apenas a doença, esse usuário ele vai fugir, ele vai ter a crise de abstinência pela ausência da droga. Então, assim, o olhar ampliado, o olhar específico para aquele doente. E aos profissionais que meio de um estresse, de uma angústia, tanto pelo número de mortes, ninguém está acostumado a isso, está trabalhando em uma UTI e um dia só morrer 5 ou 6 pacientes por Covid. Então, e esse profissional também, ele precisa ter uma estabilidade, uma noção de bem-estar psicológico também grande, para que ele possa respirar fundo, que um dia após o outro, para salvar mais vidas. Então, assim, o campo da saúde mental ele é um campo vasto. E esse tema de hoje, que eu estava vendo aqui, lutas e encontros, que tema mais pertinente, né? Porque toda a luta de saúde mental ela iniciou com lutas. Então a gente vê aquele histórico da Carta de Bauru, daqueles movimentos dos profissionais de saúde. Então, assim, saúde mental se faz de luta, se faz de ir às ruas. Porém, a luta atual tem que ser uma luta de resistência intelectual. Nós temos que conhecer toda a política para poder cobrar essas melhorias. Então, são lutas muito árduas que a gente está travando, com retrocessos na política de saúde pública, retrocessos na política de saúde mental, notas técnicas querendo trazer de volta ao eletrochoque, comunidades terapêuticas, enfim, são vários assuntos que vão demandar várias discussões. E temos que Eu estar vou aqui até, resistentes. eu vou até aproveitar essa tua deixa, né, sobre as políticas, né, e o que a gente vem vivenciando, né, nesses últimos anos, para trazer um pouquinho, né, dessa questão da política pública em discussão, né? O quanto que desde 2016 a gente vem tendo um desmonte, não é, das nossas políticas sociais, das nossas políticas públicas, o quanto que a política nacional de saúde mental ela teve um desgaste, não é? E ela teve até retrocessos, posso assim afirmar, uma vez que coloca, né, dentro da rede de atenção psicossocial, né, o hospital psiquiátrico, né, onde valoriza as internações e não a reabilitação psicossocial, cuidado no território. Então, isso são só alguns pontos, né, dessa reformulação da Política Nacional de Saúde Mental que a gente viu o quanto que fragilizou a nossa rede, não é? E puxando também para uma outra política, não é, que é importantíssima no cuidado em saúde mental, que é a política de atenção básica. O quanto que a gente percebeu que fragilizou, que houve um grande retrocesso, não é, com essa questão do novo financiamento da atenção básica, onde a gente viu que as equipes dos NASFs, as equipes onde se encontra o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e tantos outros profissionais importantes no cuidado em saúde no território, e ele foi deixado de uma maneira tão frágil, né? A partir do entendimento do gestor de manter ou não aquela equipe, né? Compondo as equipes de saúde do seu território. Então, eu acredito que a gente tem que sinalizar muito, né, essas perdas e esse desmonte que a gente teve nessas duas grandes políticas públicas, não é, que é a de saúde mental e a de atenção básica. Olha, puxando agora para a nossa realidade, para o nosso momento de emergência em saúde, né? O quanto que essas equipes nascem se estivessem melhores estruturadas, mais fortalecidas, iriam estar dando o apoio ali no território, próximo onde a vida das pessoas acontecem, casa a casa, com um vínculo no território, conhecendo a vida dessas pessoas.
e a partir daí podendo intervir precocemente, monitorar, né, essa situação mesmo do Covid, está atuando enquanto barreiras sanitárias, o quanto que poderia estar com um acolhimento a essas demandas de saúde mental, a esse adoecimento precoce dessas pessoas no território, né? Sabendo orientar, o terapeuta ocupacional, entendendo a rotina de vida dessas pessoas e ali intervir, não é? Porque houve uma grande desestruturação de rotinas, né? De cotidianos. Então, quais os profissionais que têm mais acesso a isso, que poderiam ter mais possibilidades de estar intervindo, se não as equipes da atenção básica, não é? Onde a gente estaria ali com um vínculo no território, com um vínculo com aquele sujeito e todo o seu entorno, né? Toda a sua estrutura de família. É lamentável que a gente venha, né, vivenciando todo esse desmonte, todas essas perdas nessas duas grandes políticas, e principalmente agora, né, no momento emergencial, no momento em que a gente necessita de fato de profissionais de saúde mais próximo das pessoas, e a gente não tem, né? Ou a gente tem, E, mas de uma forma fragilizada. e essa doença Covid, ela vem para distanciar mesmo. Até o uso desses EPIs, o paciente ele nem vê o rosto daquele profissional, ou seja, a humanização ela fica até distante. E quando você fala da questão do NASF, do quão importante seria se essas equipes estivessem atuantes, eu ainda quero tocar em um ponto. Claro que isso não representa a totalidade, porém muitos colegas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais que compõem a equipe de NASF, os terapeutas ocupacionais, muitos colegas falam assim, talvez o não entendimento intelectual, teórico, da sua participação naquele território, da sua importância ideológica também naquela construção, acabam que aceitam algumas coisas tão fácil, né? Então, parece que a nossa sociedade ela foi construída sem lutas. Mas é isso que eu quero trazer um pouco. Não foi tão distante assim. Essa luta manicomial, a reforma psiquiátrica, vem na década de 70, se estendeu até o início do ano 2000. Então a gente tem que entender que a resistência intelectual, as lutas populares e sociais, elas têm que estar à tona. Claro que não neste momento de evitar essas aglomerações. E eu também pego um gancho para a formação de novo, querendo falar dessa entidade que eu tanto estudo, a importância. Murilo, Murilo, antes de Oi. você passar nesse tema que é tão amplo e que a gente vai conversar um bocado sobre ele, deixa eu só dar um alô aqui para Ana Elizabeth, que é a nossa coordenadora do curso de Terapia Ocupacional da Uncisal, que está aqui na nossa live. Da Cláudia Juliana, que é uma terapeuta ocupacional recém-formada e que está aí com um desempenho importante numa residência multiprofissional, né? E olha só que desafio, entrar numa residência multiprofissional, iniciar em meio a uma pandemia. Diga aí. É, Parabéns, o guerreira. Bom trabalho aprendizado para vai ser você. muito grande, com Não é certeza. isso? E também registrar aqui, já olhar o comentário da Manuela. Manuela é terapeuta ocupacional também aqui de Maceió. Ela que é o apoio técnico de um dos CAPs de Maceió, um dos grandes CAPs de Maceió, né, que está trazendo um comentário importante, né, que fala que essa política de saúde mental, ela vai além do âmbito da saúde e que perpassa também pelas questões de lazer, educação, trabalho, né, pobreza, isso mesmo, Manu. O conceito ampliado de saúde, quando a gente trabalha, né, com a saúde mental, a gente tem e deve recorrer aos Isso. outros setores, né? É o que a gente costuma chamar do trabalho intersetorial, né? Quantas vezes o cuidado em saúde mental ele é agravado por essas questões, né? As questões sociais, as questões que envolvem tantos outros setores
que ajudam e apoiam nesse cuidado em saúde mental. Então, eu sempre digo que os profissionais de saúde mental, não é? Os profissionais que estão ali nos serviços especializados em saúde mental, eles têm que entender esse contexto de vida desse usuário, entender quais são essas demandas dele, que muitas vezes, né, na maioria das vezes, estão aí associadas às outras questões, além dos sintomas da doença, e que a gente precisa recorrer, né? Precisamos ser profissionais dinâmicos, precisamos ser profissionais o tempo todo em movimento, né? Que busque, de fato, entender a integralidade desse sujeito e, mais do que nunca, trabalhar na perspectiva da clínica ampliada. Isso aí, Manu. Obrigada aí pela contribuição. Meus parabéns. E assim, é engraçado ver a Manu também, que é fisioterapeuta de CAPES, que essa realidade de a inserção do fisioterapeuta em CAPES, ela já está uma realidade ainda iniciante, mas ela existe. Então, o que fazer se eu não tive uma formação ideal? Claro que a gente consegue estudos, cursos de capacitação para nos empoderar desse tema que é tão importante. O colega Celso, ele coloca aqui de como diagnosticar e orientar. E eu me permito pegar esse gancho, claro que a Karine vai falar também do diagnóstico da terapia ocupacional e da orientação específica, mas tudo parte de uma premissa que eu vou falar muito, da formação. Então, Isso. são pontos que têm que estar atrelados. Não existe apenas uma formação empírica. Temos que fazer fisioterapia e terapia ocupacional baseada em evidências. A gente tem que tentar trazer o mundo da pesquisa para a saúde mental, que ela precisa muito. E é engraçado e até interessante que na Noruega, que eu já vou me especificar um pouco, Karine, porque o Celso já perguntou sobre diagnóstico, e eu acho que a gente já pode começar um pouquinho na parte mais específica, não sei se você concorda agora. Pode ser? Poxa, vamos embora. Vamos lá, Então, Murilo. eu fiz alguns cursos de saúde mental e vi que tem muita gente boa também. Tem Janete Canales, que é uma colega que eu conheci em congresso lá da Abenfísio. Ela é uma colega de São Paulo que atua há muito tempo nas crises de ansiedade, depressão. Então, a Janete é uma experiência viva da qualidade da fisioterapia em saúde mental trazida da Europa. Porque lá é que eles estão já com reconhecimento internacional, associação específica. Eu vou também colocar aqui alguns artigos e um e-book de fisioterapia na saúde mental e transtornos psiquiátricos, que é uma bíblia realmente para o fisioterapeuta entender a sua importância, entender a sua cientificidade e dizer que a Janete Canales, nesse curso que eu estive com ela me trouxe noções conceituais muito interessantes e que nós, como fisioterapeutas, eu tenho certeza, nós já estudamos isso. Porém, o foco é outro. Então, nós, como fisioterapeutas, a gente consegue bem estar delimitando saúde mental para as doenças infantis, como o transtorno do espectro autista, que a gente consegue, estuda bem isso, a paralisia cerebral. Então, a gente também tem que começar a ampliar isso para as outras doenças, para o ser humano. Não apenas uma doença específica e diagnosticada. Então, existem tantas outras pessoas que chegam na sua clínica de ortopedia, de neuro, e que têm outros anseios e que precisam de um olhar diferenciado. Então, eu fiz alguns cursos de atualização. Tem um método que é muito bom, é o BIBET. B de bola, B de bola, A de avião e T, BIBET. Você não vai encontrar nada ainda no Brasil dessas pesquisas. Infelizmente são todas internacionais, mas eles trazem um conhecimento da autopercepção corporal, da consciência corporal, que é o que a gente percebe nos nossos usuários de CAPES, nos nossos usuários de saúde mental.
álcool e drogas também. Então, eu quero dizer aos colegas fisioterapeutas que essa live também vai estar gravada para que sirva de conhecimento a todos, que é um campo do fazer que a fisioterapia, infelizmente, está deixando de lado. Então, a gente tem que entender que nós temos cientificidade para isso, nós temos uma técnica específica para isso. Existem outras técnicas, como as técnicas de Liang Gong, de Tai Chi Chuan, que são técnicas que utilizam, assim como o Pibete, esses movimentos leves, suaves, de repetição, e movimentos da vida diária, do andar, sentar, rolar, de rotacionar o corpo. Então, o colega fisioterapeuta que talvez nunca ouviu falar dessa atuação em CAPS, em outros dispositivos, ele tem que entender esse indivíduo como aquelas relações de doença física e mental. Então, toda ação vai ter uma ação reflexa no cérebro da gente. Então, eu quero dizer assim, primeiramente, estudem, tem muita coisa boa para a gente fazer. Eu também vou estar colocando aqui depois alguns artigos que até então o nosso grupo de pesquisa estuda mais sobre formação, porque eu acho que não adianta a gente começar uma técnica com o produto pronto. Temos que começar da base. Então, temos que formar os nossos alunos. Tá? Diagnóstico, a gente usa o nosso diagnóstico cinésio funcional, a gente usa as nossas bases teóricas da cinesioterapia, da ortopedia, da neurologia, com um olhar diferenciado, um olhar de cuidado, onde esse usuário está perto da gente. Basta que nós olhemos para ele. Que preciosas informações, Murilo, você compartilhou aqui na live. Muito bacana. E olha, deixa eu te dizer, na live não só tem Fisiteo não, viu? Tem um enfermeiro aí potente, Ricardo Generino. Coisa Obrigada boa. pela, não é? Pela presença na live. O Celso, ele traz uma pergunta, uma inquietação bem pertinente para o momento, não é? Sobre as barreiras amarelas, onde a gente está vendo essas questões do aumento do número de tentativas de suicídio, não é? De pessoas apresentando sintomas que são gatilhos, não é? Para essas questões. E aí, Celso, mais uma vez eu vou me remeter às equipes de atenção básica, né? Como seria importante a gente ter equipes dos NASFs bem empoderadas, bem fortalecidas no seu fazer no território, para ouvir essas pessoas, né? Uma escuta qualificada, uma escuta atenta, que percebesse precocemente, não é, esse adoecimento e a partir daí desse desde já um direcionamento do cuidado em saúde mental. O Wellington vem, né, trazendo essa questão da importância dessa nossa luta antimanicomial, né? E aí eu acho que quando a gente fala em luta antimanicomial, não é só a luta contra os muros, não é? Contra o manicômio, mas é uma luta para garantir o acesso diversificado desses usuários a todos os dispositivos da rede, não é? Com uma porta de entrada na atenção básica fortalecida, acessível, não é? Que de fato cuide do sofrimento mental precocemente, que cuide da promoção à saúde mental e da prevenção, né, de doenças e agravos na saúde mental. Então, é uma luta que vai muito além, né? Falar em manicômio é falar em diversas estruturas manicomiais. E quando eu falo estruturas, não são as estruturas apenas físicas, não é? São as estruturas também nas nossas condutas, na nossa assistência, no nosso modo de pensar o cuidado em saúde mental, de pensar a diversidade dos sujeitos, né? E de respeito a essa diversidade, respeito a esse sujeito no seu território, em liberdade, não é? Aceitando
as suas diferenças, as suas limitações. Então, é uma luta de fato que a gente precisa amadurecer, e esse amadurecimento, Murilo traz com muita propriedade a questão desde da formação, né? Porque é um amadurecimento que começa lá na formação, né? Num curso de saúde, numa graduação, para que a partir daí tenhamos, de fato, profissionais preparados para lidar com essa amplitude do cuidado em saúde mental, não é? Muito bem, olha aí, entrou Rosilda, né, que já Colega foi forte. aqui, já foi do nosso CREFITO, né, mas já foi membro enquanto como conselheira, conterrânea aí de Murilo no trabalho em Arapiraca. Muito Isso bom. mesmo. Que live, que live recheada, né? De Exatamente. colegas e de Uhum, tanto engajamento profissional também. uhum. Eu acho bem pertinente quando o Celso coloca dessas bandeiras amarelas, que eu tenho colegas de faculdade que estão aqui na live também, e muitas vezes eu sempre fui encarado como aquele aluno diferente. Como é que esse menino gosta de saúde pública? Da onde veio esse gostar? Então, assim, são essas lutas que vão se especializando. E a minha inquietação é essa. Deveria ser uma luta geral. Esse aluno ele deveria sair da universidade com essas apropriações. Porque eu entendo que em muitos cursos ainda o aluno sai encapsulado. Como o fazer da universidade é mas o fazer, quando ele se depara com o mundo aqui fora, saúde pública, guerras, que eu digo de guerras intelectuais, que tenhamos que ser fortes, resistentes, para que a gente consiga dizer um não com propriedade e correr atrás com propriedade também. Então, eu tenho até colegas que criticam essa diversidade de cores. Porque, claro, virou hoje uma celeuma de cada mês ser uma cor, cada mês ser uma bandeira diferente. Mas são guerras justas, são lutas justas para que a gente chame a atenção de várias coisas que estão sempre por debaixo dos panos. A E gente, claro, que permanentes, vai. né, Murilo? Apesar de ter um mês específico, né, Sim, para aquela determinada situação, mas são permanentes, né? Ali é um momento só de chamar mais atenção, não é? De valorizar o cuidado a determinado aspecto. é. E uma outra coisa que eu acho bem pertinente também falar é que a Organização Mundial de Saúde, em um estudo de 2017, vocês acho que dão para perceber que eu sou muito científico mesmo, eu estou saindo de um mestrado agora, então tá muito fresco ainda, essa ânsia por pesquisa de qualidade que me traga respaldo. E eu tento trazer isso para a saúde pública, porque é um campo que a gente vive muito de subjetividades também. E a Organização Mundial de Saúde ela coloca no estudo que cerca de 5 das doenças que mais causam incapacidades, 5 delas têm alguma coisa a ver e atrelada com os distúrbios mentais. Então, olha que fato, que dado interessante para a gente. Tanto o físico quanto o teó, Karine. Que se nós temos 5 das 10 principais doenças ou CIDs que causam incapacidade pela Organização Mundial de Saúde, 5 delas têm um fator mental, um fator psíquico. E que essas incapacidades, nós sabemos aqui pela classificação internacional de função, a CIF, é uma coisa que vai trazer desdobramentos para a sua vida de função, para a sua vida social, para a sua vida de cidadão. Então, nós, enquanto categorias, também de trabalhar a função, temos que estar com um olhar bem direcionado para esse público, que são um público que culturalmente, historicamente, ficaram excludentes, marginalizados e que um doente mental já virou meio que
normal, coisa que para a gente que vive em saúde mental causa uma inquietação. A gente quer dar uma função a esse usuário. Então, eu também tenho dados aqui de doenças crônicas, que hoje é o grande impulsionador da saúde pública. Se a gente for ver hoje na atenção básica também, a maior parte das queixas são de doenças crônicas, que hipertensão, diabetes, as dores nas costas, e que nós temos um fazer muito específico para isso. Mas a gente também tem que começar a refletir que não é apenas as técnicas, não é apenas aplicar as nossas técnicas, os métodos e os conceitos que nós aprendemos em cursos. É o olhar direcionado para o sujeito. E eu vejo muito também que o NASF realmente foi uma perca que a gente ainda não quer acreditar que isso existe. Mas como o próprio colega Wellington, que está aqui presente na live, ele colocou que tem gente que vê o couro de jacaré, o rabo do jacaré, o olho, a pele, e acha que não é jacaré, mas é jacaré. Então ele fez uma associação É, Jacaré. muito importante, porque muitas pessoas não estão acreditando que o NASF acabou, que a pactuação financeira acabou. Então você vê o grande retrocesso que isso vai trazer para a parte de função, onde esse usuário está inserido no seu território. Karine. Sim. E, e esse território, né, Murilo? E aí eu vou falar um pouquinho da terapia ocupacional, nesse território onde a gente poderia estar intervindo tanto, né, enquanto terapeuta ocupacional, diante dessa emergência sanitária que estamos vivendo, onde há essa desorganização da rotina ocupacional dessas pessoas, seja ela no brincar, no estudar, no trabalho, né? Mas uma desorganização que vem trazendo todo um comprometimento na saúde desses indivíduos, na saúde desses sujeitos, que precisariam ser olhados nas suas singularidades, onde o terapeuta ocupacional vai estar trabalhando, não é? Nessa questão do pertencimento dele a esse território, no pertencimento dele a este momento, ancorando ele a este momento atual e ressignificando, reestruturando essas suas rotinas, esse seu cotidiano, onde a gente poderia estar trabalhando esses afetos, essas redes socioafetivas, mesmo sem esse contato presencial, não é? Mas está estimulando esse contato virtual para que não houvesse essas lacunas, né? Para minimizar essas lacunas, não é? Despertando nessas pessoas esse pertencimento social através de alguma ação, de alguma contribuição com alguém da família, né? E aí me remete um mantrazinho que diz: cuidar do outro é cuidar de mim, não é? Então, a partir do momento que a gente estaria despertando nisso, nesses sujeitos, a gente também estaria se cuidando. Então, quanto que, enquanto terapeutas ocupacionais, podemos estar atuando, contribuindo com a saúde mental, né, desses sujeitos, nesse momento de emergência, nesse momento, diante de todas esses prejuízos, né, que o Covid vem trazendo na vida das pessoas. Então, o terapeuta ocupacional tem muito a contribuir, né? E eu estou falando muito do território, mas não é só no território, né? Mas nos centros de atenção psicossocial, né? Pense no prejuízo para esses usuários que vinham com uma rotina de frequentar um serviço, né? De ter ali o seu dia, o seu momento, de fazer suas atividades em grupo, não é? De ter o seu cuidado e que agora tiveram que se isolar. E imagine a gente numa semana de luta antimanicomial, não é? Onde a gente fala tanto os prejuízos que o isolamento, não é, traz para o indivíduo, e a gente se depara numa situação dessa. Então, precisamos, enquanto profissionais de saúde, refletir sobre tudo isso, não é? Enquanto que essas pessoas que têm comprometimentos na sua saúde mental são público vulnerável. Porque imagine essas pessoas que não têm o seu juízo,
né, de realidade, não têm a sua cognição, estão lidando com todas essas questões de orientação do uso de uma máscara, não é? Do não contato tão próximo, né, com as pessoas. Olha quanto prejuízo a gente tem. Eu me lembro de uma live que teve de Leiliane com uma outra TO que vinha falando dessas tecnologias, desse atendimento remoto, né, através de uma rede social, de um telefone, o quanto que isso é importante e que agora, nesse momento, né, merece ser intensificado, merece ser oportunizado e dado acesso aos usuários através dessas tecnologias, não é? Seja num telefone, numa ligação telefônica, seja naquele que tem já um acesso a uma rede social, a um telefone, né, que proporcione isso, e a gente poder contribuir com o cuidado em saúde. Karine, é interessante que esses dias um colega falou assim para mim: nós fisioterapeutas temos tanto habilidade com as mãos, a gente às vezes não precisa ter nada. Tendo as duas mãos, a gente faz toda a nossa conduta, a gente conversa com o paciente com as mãos, com o toque, com as sensações. Mas nós não estamos acostumados, nós não estamos prontos a lidar com a fala, com a voz, com a escuta. E isso me trouxe reflexões importantes. O quanto que a categoria da fisioterapia precisa crescer nessa escuta qualificada. Neste momento de emergência, onde o contato físico, que é tão próximo da gente, da fisioterapia, esse contato, esse aconchego com as mãos, esse alívio que as mãos, que o toque proporciona, o quanto isso não pode ser conquistado, não pode ser aceito, e sim a voz. Então, nós temos também como profissional da fisioterapia ter que saber fazer a escuta qualificada, saber fazer as pontuações necessárias, claro, considerando cada área de conhecimento, mas sendo um profissional da integralidade, um profissional da equipe multiprofissional, eu tenho que saber lidar com essas novas demandas, tá? Então, a formação ela é importantíssima para isso. E só colocando aqui mais uma questão, tem aí um arquivo da percepção de discentes sobre a fisioterapia em saúde mental, e vocês vão ver a riqueza de detalhes que a carência da formação traz para esses alunos. Levantando aqui um pouco de polêmica, talvez, eu não sei como é que está, Karine, a sua realidade em relação aos alunos, aos estágios, onde nesse momento tão importante, tão ímpar, para esse crescimento profissional, esse crescimento da prática do aluno nessa pandemia, a maioria das faculdades não está tendo nada de atendimento, de estágio, porque na fisioterapia nós não temos alunos nos escritórios. Então, eu acho que foi uma perca para eles também, né? É um momento único na vida de Com aprendizagem. certeza. Por aqui também, Murilo, estão suspensos, né? Os estágios em campo mesmo, sim, estão. É uma pena que eu acho assim, era um momento que eles tinham para aprender tanto a lidar com essas demandas físicas, mentais, essas diversificações do nosso fazer enquanto profissional, mas eu como preceptor de estágio, a gente já fica pensando, como vai ser esse retorno? Eu acho que para o mundo vai ter várias mudanças também em relação às proximidades, às afetividades, que nós somos um povo tão sedento disso, né? De calor humano, de proximidade, e a gente se deparou com uma doença que temos que manter esse distanciamento. Então, vai ser uma Isso. coisa para todos nós. Olha, Murilo, vamos registrar aí a presença do pessoal de Sergipe também, que coisa boa, Coisa né? boa, Aqui juntinho ao muito Crefito 1, muito prazer. bom. É isso aí. Adriana Reis, professora de saúde mental lá da Uncisal.
Muito bom aqui com a gente. E uma outra coisa que é importante a gente trazer aqui para a nossa live é a questão da saúde mental dos trabalhadores em saúde, né? Nós estamos aí com um tempinho já curtinho, Murilo, só temos 5 minutos mais, né? Todos Eita, sabem que a live está com duração de 1 hora, como passou rápido mas já. não mas também um assunto denso desse, a gente ter esse desafio de discuti-lo em 1 hora. E aí eu É, queria trazer, não é, aqui para a nossa reflexão também a saúde mental dos nossos profissionais de saúde, não é, que a gente não esqueça de acolher todos os medos, todas as tensões, não é, entender o momento de cada profissional desse de saúde, nós fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, para que a gente possa de fato ter um olhar sensível, nos disponibilizarmos à escuta, não é, desses profissionais e também nos percebermos, né, os nossos limites, as nossas angústias e o que isso tem refletido para a nossa saúde como um todo, não é? É importante, a gente fala muito, né, nós cuidadores, né, nós, nos isso. nossos usuários, em como que a gente está prestando essa assistência em saúde mental, tanto no nosso dia a dia, né, nas nossas lutas, nas nossas reivindicações, né, na luta antimanicomial, numa reforma psiquiátrica, numa rede de atenção psicossocial de fato resolutiva e de acesso a todos, mas a gente não pode esquecer dos profissionais, né? O quanto que esse momento tem trazido prejuízos para a saúde mental também dos profissionais. E a gente já vai se despedindo. Você quer trazer algo mais, Murilo, que quer enfatizar? Que Então, só dando sequência a essa sua linha de pensamento, a gente tem que saber cuidar de quem cuida. Então, essa é uma palavra, é uma frase que já é um jargão, né? Cuidar de quem cuida, mas esse é o momento propício para isso. Pensar em coisas boas, tentar associar sempre a respiração. A respiração é um exercício, é uma técnica que nos traz paz, porque oxigena o corpo. Então, a minha mensagem para todos os colegas que, assim como eu, também está na linha de frente nessa epidemia toda, é que temos que reconsiderar algumas coisas na vida da gente, agradecer por tudo, porque nós estamos atuando, fazendo uma atividade específica para salvar vidas. Eu sei que é tão difícil essa luta de frente, mas o nosso país precisa da gente. E juntos nós somos mais fortes e temos que estar nessa perspectiva de união. Muito obrigado a todos e boa noite. olha só, pessoal, deixa eu mandar um cheirinho para minha amada Mariana, que está ali. Francisco, quanta gente querida, Murilo, e interagindo na live. Muito Muito bacana isso. bom. E eu também finalizo dizendo que agora, mais do que nunca, é momento de tecer redes. Redes afetivas, redes que tenham a empatia como sua bandeira principal, não é? Vamos juntos nessa luta, vamos buscar por melhorias na nossa assistência em saúde mental, né, e na nossa formação em saúde mental, para que a gente possa, de fato, acolher e entender os sujeitos nas suas singularidades. Agradeço a todos a participação, um beijo bem afetuoso. E mais uma vez um abraço caloroso à nossa comissão, né, Murilo? A nossa comissão de Isso saúde mesmo. mental e a todos os conselheiros do CREFITO 1, não é, que tanto apoiaram essa live, que ela acontecesse. E é isso. Saudações antimanicomiais e viva a Antimanicomiais. luta antimanicomial. E viva a Obrigada. liberdade. E a liberdade, exatamente. Muito Viva a obrigado a liberdade. todos e vamos lá, seguir firme e forte, tá? Beijão a todos. Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal.
Ai, peraí. O menino disse que tem que ter um.